Olá, meu nome é André Gomes, bem-vindo ao podcast Crédito Sem Segredos e hoje vamos falar sobre Portugal e a habitação. Estamos a caminho de uma bolha? Antes de mais, aproveito para explicar o que é uma bolha imobiliária. Uma bolha imobiliária é quando os preços sobem muito acima da capacidade económica do país, seja de rendimentos, salários, rendas, etc. E quando isso acontece, podemos estar a risco de uma bolha imobiliária, que é o caso que aconteceu, por exemplo, em 2008 nos Estados Unidos, que é, como é que aconteceu? Foi financiamentos a taxas de juros muito baixas, o que originou bastante procura, financiamentos até o chamado subprime, com taxas, isto é, onde os próprios bancos alavancavam rendimentos a emprestar a pessoas sem capacidade até para o pagar, mas onde a taxa de juro elevava um bocadinho para compensar o risco. E depois, isso originou o quê? Como a procura era muita, os preços subiram bastante e inclusive venderam esses produtos em Wall Street, como vender a dívida, não é? Venderam a dívida, ações, cotas, etc. Mal a taxa de juros aumentou ligeiramente, pronto, as pessoas deixaram de ter dinheiro para pagar as casas, ao não ter dinheiro para pagar as casas, começaram a entregar as casas ao mercado, o mercado ficou cheio de casas, onde não havia compradores, foram entregues ao banco, e então o que é que aconteceu? Os bancos e os investidores tinham casas onde tinham hipotecas de 800 mil euros, onde na realidade elas onde valiam 300 mil euros. Isso é o que se chama numa bolha. E agora a pergunta é, e nós em Portugal estaremos nesse caminho? A minha resposta a essa questão é que não. Eu não acredito que Portugal esteja a caminho de uma bolha. Acredito que já passámos essa fase, e já explico porquê, mas acho que sobrevivemos a essa fase. Isto porquê? Porque realmente as casas estão acima daquilo que as pessoas em Portugal podem pagar, isso é um facto, e nós tivemos essa experiência agora quando subiu a Euribor. Isto é, nós antes da subida de Euribor estávamos no caminho certo para uma bolha imobiliária. Taxa de juro baixíssima, imensa procura, vendia-se, ainda se vende, mas na altura o número de transações era espantoso, tudo era em planta, era chave na mão, era compra de terrenos, era construção, quer dizer, as pessoas vendiam apartamentos para comprar casas, para poder ter uma piscina, para poder ter um jardim, aumentava o valor da dívida e podiam, porque a taxa de juros era baixíssima, quer dizer, nós estávamos mesmo no caminho para a bolha. E então quando sobe a Euribor e quando as prestações aumentaram para o dobro e muitas delas para o triplo, onde toda a gente pensava que poderia vir uma crise através daí, nós aguentámos. O que é que acontece? Aguentámos e porquê é que aguentámos? E porquê é que os preços ainda continuam a subir? Porque dois fatores. O primeiro fator é que a banca portuguesa tinha-se refinanciado pouco tempo antes da subida do Euribor e então tinha liquidez. Pronto, é o primeiro fator. Tinha liquidez e com essa liquidez e com o aumento do valor do imóvel conseguiu refinanciar as famílias, fazer até consolidações de créditos, ok? Fazer reestruturações com as taxas mistas, onde aplicavam uma taxa de juros mais baixa que a realidade, onde as pessoas pouparam logo 200 e 300 euros por mês só com esse refinanciamento. Eu conheço casos, eu fiz refinanciamentos a pessoas onde estavam a pagar 1.200 euros, passaram para 600. Era só o crédito de habitação? Não, tinham outros créditos, mas o imóvel conseguiu suportar isso, ok? Porque havia liquidez bancária. E depois, o dinheiro é externo. Isto é, ainda continua muito dinheiro de fora a vir para Portugal. Investidores, compradores de várias nacionalidades
que bem compram Porto, Lisboa ou Algarve, que são as zonas onde mais sobe. E essas pessoas, ao trazer o dinheiro para cá e ao comprar cá, estão a dar liquidez para que as pessoas que vendem e que até já não conseguem comprar naquele sítio urbano, naquele meio urbano, acabam por, ok, então eu vou para a freguesia ao lado, e conseguem, o dinheiro começa a ser espalhado e conseguimos sobreviver a essa bolha. Neste momento, a Euribor está a baixar, a procura ainda continua em alta e continua a não haver oferta, isto é, ainda continua a não haver casas suficientes para todos e nós ainda continuamos a receber mais pessoas. Por isso, a minha resposta neste momento é que não, nós estamos a caminho de uma bolha imobiliária, acho que já passou, espero não me arrepender destas palavras, acho que já passou essa crise, é a minha leitura. Honestamente, a crise já passou, agora penso que vai haver uma retificação em algumas zonas, em alguns preços, que realmente as coisas estão ligeiramente acima e o próprio mercado vai dar conta dessa retificação, vai colocar os preços por metro quadrado nos valores mais equilibrados, mas é muito, muito pouco provável que os imóveis deixam a pique. Na minha opinião, existe uma escassez real de oferta, isto é, não continuamos a construir casas suficientemente para as famílias em Portugal, continuamos a receber muito a imigração e muito dinheiro de fora, muito investimento externo. O mercado continua caro, é um facto, mas não insustentável. Eu não acredito que entraremos, pelo menos num curto espaço de tempo, numa bolha imobiliária. Espero ter ajudado a esclarecer algumas dúvidas. Obrigado por assistir a este episódio. Qualquer dúvida, qualquer questão, esteja à vontade, siga as minhas redes sociais, mande mensagens, ligue, estou à disposição.